No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma etapa muito importante para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a segunda fase, a prova de digitação. Olá, eu sou Beatriz Silva, mentora especializada em concursos públicos na área de tribunais. Com 3 aprovações, sendo 2 delas no topo da classificação, estou aqui para ajudar você a conquistar a vaga do seu sonho. E se você foi convocado para a segunda fase do TJSP, a digitação, parabéns por essa conquista. Você está muito perto da sua aprovação. Agora é só treinar e se preparar para essa etapa. Então hoje eu vou falar para vocês como foi a minha preparação para essa etapa. Eu já fiz a prova de digitação para o TJSP 2 vezes, uma vez para o concurso de 2023 e agora para o concurso de 2024. Então, eu já estou passando 2 vezes por esta fase, então já conheço bem como que funciona esse sistema. Durante a minha preparação para a segunda fase, eu digitei vários textos, algo em torno ali de 2 a 3 textos por dia, e essa é uma quantidade suficiente para treinar. Não pode digitar muito mais textos do que isso, não há necessidade de você fazer 10 textos por dia ou mais do que isso, você pode acabar machucando a sua mão. Então, de 2 a 3 textos por dia é suficiente para você conseguir treinar para essa etapa com qualidade. Algumas informações muito importantes sobre essa etapa. A prova de digitação consiste em uma etapa onde os concurseiros serão submetidos à digitação de um texto de 1.800 caracteres em 11 minutos e para os candidatos PCD em 17 minutos. A cada erro que você comete, seja ele caractere a mais, caractere a menos ou diferente do texto digitado, é descontado 0,05 pontos do seu texto. Então, isso vai reduzindo a sua nota. E ela é uma etapa de caráter eliminatório. Então, é muito importante treinar para a digitação. É algo que parece simples, mas necessita de treino e muita concentração para essa etapa. Ah, mas eu trabalho todos os dias no computador, eu já sei digitar. Preciso treinar para essa etapa? Sim, precisa. Não tem como escapar. É uma etapa muito importante de caráter eliminatório e que se você não treinar, você reprova sim. Porque 1.800 caracteres em 11 minutos não é muito tempo. É bem corrido para você conseguir completar a prova. Isso vai dar ali uma folha completa de texto de aproximadamente umas 30 linhas. Então, é bastante coisa para digitar em tão pouco tempo. E também precisa digitar com qualidade, evitando os erros ao máximo possível, porque cada vez que você erra, isso é descontado dos seus pontos. Então, você precisa digitar rápido e com qualidade. Para você treinar para a prova de digitação, você vai precisar de uma plataforma para imprimir os seus textos com 1.800 caracteres e também digitá-los. Essas plataformas, atualmente, existem opções gratuitas, vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 opções gratuitas que vocês podem estar acessando. E o teclado para a prova de digitação é um teclado padrão ABNT2 e não pode ser o teclado do notebook, porque faz muita diferença na hora de digitar. Então tenha um teclado separado do seu notebook, se você utiliza notebook, para você poder treinar exatamente como vai ser no dia da prova. Eu estou aqui com um teclado para mostrar para vocês. Esse é o que já veio no meu computador. Então, o meu aqui ele já tem as teclas mais baixas. No dia da prova, o que eu utilizei foi bem parecido com esse. Mas se você puder treinar com um que tem também as teclas altas, também é recomendado. Como são vários laboratórios que a Bunesp, né, aluga ali dentro das universidades, então é importante você treinar com 2 opções de teclado. O teclado com a tecla mais baixa e também com a tecla mais alta, para não ter nenhuma surpresa no dia da prova. E aí eu vou pegar aqui também o texto que eu treinei com vários textos dentro da plataforma que eu vou indicar aqui para vocês. Então, esse daqui é um exemplo de como vai ser o texto no seu dia da prova.
É uma folha inteira com aproximadamente ali umas 30 linhas. E agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de como você pode dobrar o seu texto. Então, uma opção que eu utilizei foi dobrar a folha ao meio, dobrava ela ao meio e colocava na frente do teclado na hora de digitar. Então, assim, eu conseguia ver toda a parte do texto e então virar e digitar o restante. Mas existem também outras opções para você digitar o seu texto. Uma outra opção muito utilizada é você dobrar no formato de cavalete, onde você vai dobrar em 3 partes o seu texto. E colocar na frente do teclado. Então, aqui nós temos uma parte, a segunda parte e a terceira parte do seu texto. Assim você consegue saber exatamente aonde você está e não perder nenhuma linha. Uma outra opção também é você utilizar a régua. Lá no dia da prova, eles vão fornecer uma régua de 10 centímetros branca. Eu vou utilizar aqui no vídeo transparente mesmo. Eu não treinei utilizando régua, mas foi uma opção minha. Eu já estava acostumada a dobrar a folha ao meio. Então, você pode deixar a folha no seu lado e ir acompanhando, enquanto você digita, em qual linha você tá. Claro, talvez seja um pouquinho mais demorado, porque você vai ter que fazer o movimento de descer a régua, enquanto você vai digitando. Mas, desta maneira, você não corre nenhum risco de pular linha. Outra opção que eu vi o pessoal utilizando bastante também é deixar a folha embaixo do teclado. E conforme você vai digitando, você vai subindo a folha para saber aonde você está. Como é no dia da prova. Então, você vai ter ali na área do candidato na Vunesp o seu horário para a prova. O meu foi 8 horas da manhã e o portão sempre abre meia hora antes. Essa meia hora você vai entrar para a escola, você vai ser levado para uma sala de espera, igual a sala de prova mesmo, quando você vai fazer uma prova teórica. Então, você fica nessa sala aguardando, guarda os seus pertences ali no saquinho com fecho, e quando dá o horário determinado da sua prova, o fiscal chama todos os candidatos para o laboratório. Ao encaminhar vocês para o laboratório, as mesas vão estar numeradas, seguindo o mesmo número da sala anterior. Lá no laboratório, o fiscal vai passar todas as informações e vai ter um tempo para vocês testarem o teclado. Esse momento é muito importante, são 3 minutos de teste do teclado. E é nessa hora onde vocês vão verificar se todos os acentos, números, letras, se tudo isso está funcionando no teclado. Então, você pode digitar uma frase, você pode digitar qualquer coisa aleatoriamente, a fim de testar o teclado. É muito importante fazer esse teste, porque caso alguma coisa ocorra no momento da sua prova e você não conseguiu verificar, isso pode te prejudicar muito. Então, ter as teclas testadas com antecedência ajuda bastante. Depois do teste, o fiscal vai informar que vamos iniciar a prova em si. Nesse momento, ele vai no computador de cada um dos candidatos e vai apertar o botão ali, iniciar a prova, mas você ainda não vai começar a digitar. Depois que ele apertou o botão de início de prova para todos os candidatos, então ele vai soltar um cronômetro, onde só ele tem acesso a esse tempo que está correndo, e todos os candidatos começam a digitar. É nesse momento também onde você vai dobrar a sua folha da forma que você preferir ou utilizar a régua. Você vai ali então se posicionar e iniciar a digitação. Ali na sua mesa de digitação sempre tem a régua e uma caneta disponível. Ao final do tempo de digitação, o fiscal vai informar que vocês não podem digitar mais nada, então ele vai na mesa de cada um dos candidatos
apertando o botão para encerrar a prova. Isso também é muito importante. Não somos nós que encerramos a prova, e sim o fiscal que vai lá no computador de cada um e encerra a sua prova. Depois que finalizou a digitação, o fiscal, na mesma sala, vai imprimir todos os textos. E então, vai entregar o seu texto para você assinar. Então, não tem risco daquele texto não ser o seu, porque tanto no computador quanto na folha tem o seu nome completo e o seu documento. Então, ele vai te entregar o seu texto para a conferência, você vai assinar que você está recebendo aquele texto e conferiu. É muito importante ali na tela você contar quantas linhas deu o seu texto, porque depois nos grupos de WhatsApp, nos grupos dos aprovados, você consegue conferir, né, com os outros candidatos, se todo mundo digitou ali a mesma quantidade. Então, você já tem uma noção se você foi bem ou não. Quando o fiscal te dá também a folha impressa com o seu texto, você pode contar também quantas linhas deu ali. Assim você também consegue conferir mais uma vez com os outros participantes se está todo mundo ali no mesmo padrão de número de linhas. Isso é muito importante para fins de conferência, e assim você não fica tão ansioso para saber se você pulou alguma linha ou não. Você consegue ter ali pela média do que o pessoal está falando, se você foi bem ou se você errou. No geral, não é um texto difícil de digitar. Os textos dos treinos são sempre mais complexos do que os textos do dia da prova. A minha prova foi bem tranquila nas 2 vezes que eu fiz. São textos que não têm palavras difíceis, não tem, né, muitos acentos, nada muito complexo que vai fazer você perder tempo na prova. Então, é sempre um texto mais tranquilo de digitar, contendo ali os 1.800 caracteres. Mas, claro, essa é uma prova mais de pressão, mais psicológica, então você precisa controlar o nervosismo e a ansiedade na hora da prova. Então, essa é uma etapa relativamente tranquila, a única coisa que pode te atrapalhar mais é o nervosismo e a ansiedade. Então, esse é o ponto principal que você precisa manter controlado e também treinar alguns textos. Sempre treine todo dia 2 a 3 textos que serão suficientes para você se preparar. E claro, no dia da prova, fiquem calmos. Afinal, vocês já passaram pela parte mais difícil, que são as 5 horas de prova, sem questões, muito conteúdo. Essa parte da digitação é mais tranquila, é um texto simples para se digitar. A questão é o tempo, então a gente fica nervoso, fica ansioso, porque a gente sabe que são 11 minutos que estão separando a gente da nossa aprovação. Mas tentem manter o controle, que tudo dará certo. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E eu desejo para você uma excelente prova de digitação e em breve nós seremos servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Te espero lá!